Agora, pessoal, eu vou resolver para vocês a atividade portfólio 1, que está na página 35, que é a questão 7, certo? Aqui nós temos uma questão de tradução do latim para o português. Então, tradução, qual é o primeiro passo? Procura preposição nessa frase. Tem preposição nessa frase? Aqui eu tenho um substantivo, aqui eu tenho um substantivo, aqui eu tenho um adjetivo, aqui eu tenho um substantivo, e aqui eu tenho um substantivo e aqui um verbo, certo? Tá aqui o vocabulário, certo? Então, eu não vou ter preposição. Então, vamos para o próximo passo. Analisar o verbo. Qual é o verbo? Delectauerante. Delectauerante. Cadê o verbo? Tá aqui. Encantar, certo? O verbo encantar. Quem encanta, encanta alguém, certo? Então, vamos lá. Antes de tudo, este verbo termina com NT. Se termina com NT, é terceira pessoa do plural, que é desinência número pessoal NT, é de terceira pessoa do plural. Tem o era aqui, ó, era, no meio do verbo. Terceira pessoa do plural, do pretérito, mais que perfeito, certo? Então, ó, NT indica o quê? Terceira pessoa do plural. Era indica o quê? Pretérito mais que perfeito. Do indicativo, a gente só está até agora estudando indicativo, certo? Ativo. Então, se tivesse na prova um verbo aqui, ó, para vocês analisar, se fossem esse, vocês tinham que fazer desse jeito aqui, ó. Pessoa, certo? Terceira pessoa. Número, plural. Tempo, pretérito mais que perfeito. Modo, indicativo. Voz, ativo. Então, vamos lá. Pronto. Então, a gente já analisou o verbo. Ele está na terceira pessoa do pretérito mais que perfeito do indicativo ativo. Se é o verbo encantar, encantaram, certo? Então, aqui nós vamos ter que ter um sujeito no plural, certo? Porque o verbo está no plural e o verbo concorda com o sujeito. E nós vamos ter que ter nessa frase aqui, obrigatoriamente, o quê? Um objeto direto. Porque quem encanta, encanta alguém. Vamos lá para a análise dos outros termos. Nós temos aqui ânimos. Ânimos. Ânimos está aqui, ó. Ânimos, tracinho I, segunda declinação. Significa espírito. Então, OS na segunda declinação significa o quê? Acusativo, plural. A terminação OS na segunda declinação é de acusativo, plural, de segunda declinação, certo? Acusativo plural, qual é o caso? Olha, o verbo não está pedindo objeto direto, então, muito provavelmente, esse termo aqui vai ser o nosso objeto direto. Então, deixa ele aqui. Então, acusativo plural de segundo, objeto direto. Vamos passar para o próximo, discípulo. Tá aqui, ó, discípulos, tracinho I, indica o quê? Segunda declinação. Segunda declinação. Então, vamos lá. Ouro, na segunda declinação, indica o quê? Só tem um caso que termina com ouro. É o genitivo plural, de segunda declinação, certo? Se é genitivo, ele vai ser o quê? Um adjunto, adnominal, restritivo, certo? Adjunto, adnominal, restritivo. Então, ele vai ter que estar ligado aqui a algum substantivo, restringindo esse substantivo. Vamos deixá-lo aqui por enquanto. Cedulorum. Cedulorum. É um adjetivo. Tá aqui, ó. Cédulos, tracinho A, tracinho M.
Então, ele é um adjetivo. Adjetivo a gente deixa para analisar por último, porque depois que a gente analisa todos os substantivos, a gente vai ver com que adjetivo ele vai estar ligado, com que esse adjetivo ele vai estar ligado a que adjetivo, porque a gente vai ter que olhar as terminações deles aqui. Então vamos lá, passar para o próximo. Fabulae, fabulae. Fabulae, cadê? Tá aqui, ó. Fábula, fabulae. Primeira declinação, certo? Então vamos lá. Terminação ai. Terminação ai. Ele é de primeira declinação, certo? Declinação. Terminação ai. Ele pode ser nominativo plural, pode ser vocativo plural ou pode ser genitivo. Vocativo ele já não vai ser. Por quê? Porque ele não está isolado por vírgula. E o vocativo deve vir isolado por vírgula. Então já descarta. Sobra o quê? Sobra o nosso nominativo, o nosso sujeito, certo? Ou genitivo, um adjunto adnominal. Mas o verbo ele não está no plural. Então esse aqui pode ser nominativo plural, sujeito no plural? Pode. O verbo está pedindo um sujeito, a gente não achou nosso sujeito ainda. Então, vamos considerá-lo como nosso nominativo, plural, certo? Como o sujeito desse verbo aqui, certo? Então, sujeito. Agora, graecorum, certo? Graecorum. Vamos lá. Graecorum. Ele é um pluralista, ele só se declina no plural. Terminação orum é de que declinação? É da segunda. Então, vamos lá. Graecorum. Terminação orum, genitivo, plural, de segunda declinação. Tá bom? Genitivo plural de segunda declinação. Então, ele vai ser o quê? Um adjunto adnominal restritivo. Tá bom? Adjunto adnominal restritivo. Pronto, analisamos todos os substantivos. Aí agora a gente vai para o adjetivo. Como é que a gente analisa o adjetivo? Termina com orum aqui, né? Vocês viram que o adjetivo, essa primeira terminação aqui indica o quê? Que ele é um adjetivo masculino, então ele vai seguir a segunda declinação. A terminação A desse adjetivo indica o quê? Que ele vai seguir a primeira. E a terminação M significa que ele vai seguir a segunda declinação. Terminação US. Esses adjetivos que vão seguir a segunda declinação vão concordar apenas com os substantivos masculinos. Então, aqui é masculino. Os que terminam em A, que vai seguir a primeira declinação, eles devem concordar com substantivos femininos. Então, tá aqui, ó, femininos. E os que terminam em M, que vão seguir a segunda declinação também, eles devem concordar com substantivos neutros. Então, vamos lá. Sedulorum. Terminou em orum. Já sabe o quê? Que é de segunda declinação. Certo? E aí? E o gênero? Porque a terminação orum da segunda, ela serve para os 3 gêneros, tanto masculino como feminino. Nesse caso aqui, como é um adjetivo, ele só pode ser ou masculino ou neutro. Por quê? Porque eu disse feminino, né? Mas não, é masculino ou neutro. Por quê? Porque os adjetivos que seguem a segunda declinação só são masculinos ou neutros. Então, vamos lá. Masculino ou neutro. A gente tem palavra neutra aqui? Não, a gente só tem palavra masculina, feminina e masculina. Então, a gente já elimina o quê? Fábula, porque fábula é feminino. Então, ele jamais poderia estar concordando com sedulorum, porque sedulorum ou vai ser masculino ou neutro. Como vimos que não tem nenhuma palavra neutra aqui, logo ele é um adjetivo de segunda declinação masculino. Então, ele vai ter que concordar com o substantivo masculino.
Quais são os substantivos masculinos aqui que estão no genitivo plural? Essa terminação é genitivo plural. Tem discipulorum ou tem graecorum. Aí, na hora da tradução, a gente vai ver o que fica melhor. Se concordar ele com discipulorum ou com graecorum. Vamos lá. A tradução. Sujeito, as fábulas. As fábulas dos gregos, certo? Vamos ver se dá para ligar com cedulouro. As fábulas dos gregos aplicados, certo? Encantaram os espíritos dos discípulos. Ou fica melhor, as fábulas dos gregos encantaram o quê? Os espíritos dos alunos aplicados. Então fica melhor ligar cedulorum com discipulorum, alunos aplicados. Então, as fábulas dos gregos encantaram os espíritos dos alunos aplicados. Então, tá aqui. Então, a tradução dessa frase. As fábulas dos gregos encantaram. Então, a tradução dessa frase. As fábulas dos gregos encantaram os espíritos dos alunos aplicados. Então, essa é a tradução da questão 7 da página 35, tá bom?